Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando que os irmãos se encontram em pé, abram as vossas Bíblias aí. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Aleluias. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glórias a Deus. Podeis vos assentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor. Eu serei breve em minhas palavras. De antemão, gostaria de agradecer ao nosso Deus por esta rica e preciosa oportunidade que Ele nos concedeu, e ao nosso pastor Silas Batista por nos oportunizar tão importante é a oportunidade de estarmos aqui falando acerca da palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem onde fala de um homem conhecido por todos nós, da Bíblia Sagrada, Paulo, que anteriormente era Saulo de Tarso. E esse trecho que acabamos de ler, ele, em poucas palavras, eu irei resumir aqui um pouco até chegarmos a esse ponto. Paulo, ele era um homem que nasceu em Tarso, ali na região da Ásia Menor, hoje, atualmente a região sul da Turquia. E ele era um homem que era conhecedor da lei, um homem que antes de ser cristão, antes de se entregar a Cristo, ele era um homem que tinha um total conhecimento sobre as Escrituras. Ele era pessoas chamavam ele de fariseu, porque ele era um observador extremamente criterioso acerca da lei, acerca dos mandamentos. E então ele buscava na sua cultura, na sua tradição, cumprir a risco o que a lei determinava. E ele foi, por muito tempo na sua história, na sua caminhada, ele foi um homem que ele buscava perseguir aqueles que se diziam cristãos naquela época, pessoas que estavam ali anunciando ali Jesus Cristo, e ele, por ser um fariseu, por ser um observador da lei, não tinha ainda tido um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele criava situações, ele aproveitava das oportunidades para perseguir os cristãos, para procurar oportunidades, para até mesmo tirar a vida daqueles que naquela época se diziam cristãos. Ele era um doutor da lei, conhecedor, falava várias línguas. Então ele era um homem que tinha total conhecimento, que fazia as coisas com muita propriedade, porque ele era o conhecedor de fato daquilo que ele estava exercendo, da função que ele estava atuando ali naquele tempo. Mas a Bíblia nos diz, amados irmãos, que houve um tempo na história de Saulo até então, que ele teve um encontro com o nosso Deus. A Bíblia diz que ele estava a caminho de Damasco, e ouviu-se uma voz do céu quando falava com ele, bradando pelo seu nome e perguntando a ele por que ele o perseguia, por que ele fazia aquelas coisas com os filhos de Deus, com os cristãos, com aqueles que propagavam o evangelho de salvação. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que por um certo momento, por um período de 3 dias,
ele ficou cego, perdeu ali a sua visão. A voz que falara com ele, ordenou para que ele permanecesse ali na cidade de Damasco, para que ele viesse a receber futuras orientações, futuras ordenanças acerca do que ele viria a fazer. E a Bíblia nos diz, amados, que ele então permaneceu ali na cidade de Damasco, e por esse período que ele estava cego, ele não se alimentou, e passou por esse período jejuando e orando, e quem sabe buscando ali então a presença de Deus, uma vez que ele teve uma experiência diferente, uma experiência anormal daquilo que ele vivia, daquilo que ele falava, daquilo que ele defendia. Então ele teve uma experiência fora do normal, uma experiência extraordinária. Então ele começou a ter o entendimento que o Deus no qual ele estava perseguindo o seu povo era um Deus que de fato existia, era um Deus que tinha poder, um Deus que tinha poder para transformar a vida. E a Bíblia diz que Deus fala com um certo homem chamado Ananias, que é para esse homem se dirigir até o lugar Damasco, onde Paulo estava, porque Deus queria falar algo para aquele homem, para Saulo. E a Bíblia relata que aquele homem, Ananias, por um certo momento ele ficou amedrontado, porque ele conhecia a fama de Saulo, até então perseguidor do povo de Deus. Mas Deus, amados irmãos, quando Ele quer mudar a história de alguém, quando Ele quer entrar na vida, na trajetória de alguém, não importa o que você fazia, não importa se você tem um sobrenome que te remete a situações de perigo, não importa a situação que você vivia, Deus, quando entra na sua vida, Ele entra para mudar a sua história, Ele entra para mudar a minha história, Ele entra para mudar a nossa história. E com a vida de Paulo não foi diferente. E eu quero aproveitar aqui e abrir um parênteses acerca da vida de Paulo, que os irmãos irão perceber que no momento que ele, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, com Deus, com nosso Senhor, a sua vida é totalmente transformada. Mas o que nos chama a atenção, amados, é que ele traz para a sua nova rotina, para a sua nova vida, tudo aquilo que ele tem de bom, ou que ele tinha de bom na sua jornada. Ele era conhecedor da lei, ele era um homem que era totalmente religioso, era criterioso na observância da lei. E quando nós olhamos para a sua vida, a partir do encontro com Jesus, nós vemos que esse homem, ele começa a se destacar na sua caminhada, ele começa a se diferenciar de relação aos discípulos que já estavam ali, porque ele traz consigo tudo o que ele tinha de melhor. E o parênteses no qual eu abri nesta noite é para que nós, que já aceitamos a Jesus, possamos trazer o que tínhamos de melhor enquanto estávamos no mundo. Se você era tocador de violão dos bons, venha com esse talento para cá. Se você cantava ali nos aniversários do mundo, venha louvar ao Senhor com o que você tem de melhor. Traga o que você tem de melhor para dentro da casa do nosso Deus e vamos servir a Ele com o que temos de melhor para oferecer, porque foi assim que Paulo fez. Ele trouxe o que tinha de melhor. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que quando o Ananias chegou ali até onde Paulo estava, ele estava ali orando, estava fazendo o seu sacrifício ali de jejum por 3 dias e estava em oração. Quando Ananias chegou, Deus já havia revelado a Ananias que esse homem estaria ali em oração. Então nós observamos que ele teve a sua vida transformada pelo poder transformador que só Jesus pode nos proporcionar quando nos encontramos com Ele. E a Bíblia diz que ele chegou ali, Ananias chegou, encontrou aquele homem em oração, estava em jejum, e ele começou então a orar por Paulo, e ele teve a sua visão restituída, e a Bíblia diz que ele imediatamente foi batizado ali com o Espírito Santo de Deus. Então ele é um homem que recebeu algo extraordinário da parte de Deus. E
Às vezes você se pergunta, mas o que tem a ver a leitura na qual nós acabamos de ler com tudo isso que o irmão Heber está falando? Meus irmãos, Paulo, ele foi o homem que ele teve experiências tremendas com o nosso Deus. A Bíblia nos diz que ele teve uma experiência, a Bíblia relata que ele fala, se não sabe se no corpo ou se fora do corpo, ele teve uma experiência onde foi levado ao terceiro céu, e ali ele pôde contemplar coisas maravilhosas, que a Bíblia relata que aos homens não podem ser reveladas, aos homens não podem ser descritas, porque é tão esplendoroso o que esse homem pôde ver ali. E aí, enquanto estava preparando essa mensagem, eu me imaginei, imagina se fosse nos dias atuais. Hoje, nós vemos pregadores aí, que se dizem pastores, pessoas que propagam a palavra de Deus, e usam de talvez enganação para enganar as pessoas, para ludibriar os irmãos. E imagina hoje, Paulo, se ele tivesse com essa possibilidade de ser um homem dos dias atuais. Imagina um pregador renomado dos dias atuais, com esse mesmo privilégio que Paulo teve, de adentrar ali nos céus e ver coisas que Deus mostrou a ele. Imagina como seria esse homem, a arrogância, a prepotência, a soberba, achar que era melhor do que os outros. Mas o nosso Deus, amados irmãos, é o nosso Deus de cuidado. O nosso Deus é um Deus que zela. Se Ele te chamou, meu irmão, não importa a situação que você esteja, se você for um pregador bom, se você for um cantor bom, se você for um baterista bom, Deus tem o cuidado para com você. E aí a Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo, ele, para que fosse mantido ali na humildade, para que ele não viesse a se sobrepor sobre os outros, por todo o conhecimento que ele tinha, pelas experiências extraordinárias que ele teve, Deus colocou na vida dele uma espinha na carne. E esse trecho fala que ele, lá nos versículos anteriores, por 3 oportunidades, ele pediu a Deus que tirasse isso dele. Senhor, tira de mim essa situação, porque está me afligindo. Tira de mim esse espinho, esse sofrimento. A Bíblia não relata qual era o sofrimento, qual era a adversidade, mas tinha alguma coisa que fazia com que Paulo entendesse que ele não era ninguém sem a presença de Deus. E ele pede: Senhor, tira isso de mim, tira de mim por 3 oportunidades. E aí Deus fala a ele, em resposta às suas petições: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Meus queridos, nós estamos vivendo aqui, presenciando estudos trazidos pelo nosso pastor Silas Batista, estudos na terça-feira que são relacionados à oração. E para que nós tenhamos a graça de Deus em nossas vidas, nós precisamos ter um relacionamento de oração, um relacionamento de busca pela presença de Deus. E essa busca, essa oração vai gerando intimidade. E quando nós temos intimidade, a probabilidade de Deus derramar sobre nós a sua graça, a sua presença, o seu poder sobre as nossas vidas, isso se torna mais favorável, porque nós temos um relacionamento próximo com o nosso Deus, nós temos um relacionamento mais íntimo com o nosso Senhor, e aí então Ele começa a derramar sobre nós da sua misericórdia, da sua bondade. E aí a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que muitas pessoas que a Bíblia relata foram pessoas que foram agraciadas ali pela bênção, pela graça de Deus. Deus proveu essas pessoas com a sua graça. E se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, eu diria que a graça que existe em você, a graça que há em você, ela é capaz de abençoar a vida do seu irmão, ela é capaz de alcançar a vida dos seus irmãos, e nós iremos ver adiante. A Bíblia nos diz, amados, que lá no início, em Gênesis, quando Deus cria a raça humana, as pessoas começaram então a se desvirtuar dos mandamentos, dos princípios bíblicos, das ordenanças de Deus. Eles começaram a pecar, a cometer pecados, a
a cometer todos os tipos de barbaridades que desagradava ao nosso Deus, que não ia de acordo com a vontade que Deus queria que os seres humanos fizessem. E as pessoas então começavam a praticar isso, começavam a intensificar isso. Eu quero dizer a você, meu amigo, meu irmão, que está ouvindo essa palavra, que o caráter de Deus, que os propósitos de Deus, que os projetos de Deus, eles continuam imutáveis. Os projetos de Deus continuam imutáveis. Agora, o tratamento que Deus tem para comigo, o tratamento que Deus tem para contigo, para conosco, em decorrência das nossas ações, ele muda, porque o nosso Deus é justo, o nosso Deus é fiel. Então, o projeto que ele traçou, o projeto que ele arquitetou, continua sem ser alterado, mas as consequências das atitudes dos homens, elas começam a surgir em decorrência das nossas atitudes. Então Deus cria ali o ser humano, cria a raça humana com todo o cuidado. Nós observamos que foi um cuidado, foi um fazer diferenciado, porque quando Deus quis fazer a luz, ele falou: haja luz. Quando Deus quis fazer os mares, ele falou que haja porção de águas, que haja estrelas, que haja isso, que haja aquilo. Mas quando ele foi fazer o homem, quando ele foi fazer o ser chamado homem, ele fez com um cuidado diferenciado. Ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E se você tem motivos para glorificar a Deus por isso, não perca tempo, abra a sua boca, glorifica a Deus, porque você é a imagem e semelhança do Deus Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse homem, amados irmãos, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, começou a caminhar em caminhos que não agradavam ao Criador. E a Bíblia fala, usa o termo ali, que Deus se arrependeu. Esse arrependeu-se, se entristeceu. Deus se entristeceu por ter feito a raça humana, porque o homem é tendencioso ao pecado. A nossa natureza só puxa para o pecado, a nossa natureza só quer nos levar para o pecado. E hoje eu vi um relato de um certo escritor, onde ele diz que não adianta a gente querer afrontar ou confrontar com a carne, porque nós iremos perder. Você pode passar um período de oração qualquer que seja, mas se você for brincar com a carne, se você for desafiar a carne, se você for flertar com o pecado, você provavelmente irá perder. Então esse homem que nós estamos falando aqui, lá do Antigo Testamento, esse homem tinha essa tendência, essa inclinação para o pecado, assim como a Bíblia diz que nós somos tendenciosos a irmos para o que a carne nos direciona. E Deus então, amados, ele vê ali o mundo corrompido nas suas ações, nas suas atitudes, e ele propõe então destruir toda a raça humana. Eu vou acabar com essa raça humana. Mas enquanto ele pensava isso, enquanto ele imaginava-se dessa forma, ele olha ali para o céu e vê um homem chamado Noé. Noé, a Bíblia diz que ele era um homem que andava com Deus. Esse andar com Deus aqui, meus irmãos, diante desse cenário, diante dessas circunstâncias que nós vemos aqui os homens praticando naquela época, isso quer dizer que Noé renunciava às práticas mundanas, que Noé era um homem que vivia buscando ter intimidade com Deus, através da oração talvez, através da renúncia do pecado. Mas a Bíblia diz que Deus olha para Noé e vê em Noé um homem que ele tinha ali achado graça. Deus olha, aquele homem ali pode ser uma solução, pode ser uma alternativa para a raça humana. E o tema dessa mensagem diz que a graça que há sobre você, que há sobre a sua vida, ela pode alcançar as pessoas que estavam à sua volta. Deus tinha ali pensado em seu coração em destruir a raça humana, e olha para Noé e vê aquele homem, um homem que poderia
dar solução, dar mudança ali para aquelas pessoas. E ele chega a Noé e expõe ali o seu projeto, o seu propósito. Olha, Noé, construamos ali uma grande arca para que nós possamos salvar as pessoas. E Noé começa então a fazer a arca, começa a pregar, começa a propagar o evangelho, começa a falar de Deus ali, dos projetos de Deus, renunciando das pessoas, dos maus caminhos, as pessoas zombando dele, porque nunca tinha chovido naquela época, como haveria de ter um dilúvio. Se você acha difícil, amados, anunciar Jesus Cristo que irá voltar, uma vez que ele já veio, imagina Noé naquela época, em um fato que nunca aconteceu, nunca havia chovido, como é que iria acontecer um dilúvio? O que seria isso? Então, se era difícil, ou se é difícil para você, imagine para Noé naquela época. Então Noé, amados, ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. E às vezes você tem pessoas na sua família, parentes, filhos, irmãos, tios, parentes de qualquer distância que seja, que estão ali afastados dos caminhos do Senhor. Pessoas que você olha para a vida dele e fala assim: esse está perdido, esse não tem solução, esse não tem alternativa. Eu quero dizer para você que não desiste de orar para esse irmão, não desista de buscar a presença de Deus na sua vida, porque a graça de Deus que haverá, ou que tem sobre você, essa graça é capaz de alcançar as pessoas que você intercede por elas. As pessoas que você clama a Deus por ela, serão capazes de ser alcançados por essa graça. Então não pare de buscar a presença de Deus, não pare de clamar ao nosso Deus através das orações, através do estudo da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz, amados irmãos, que essa graça também salvou a vida do povo quando estava ali no deserto. Moisés, a Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte para buscar ali de Deus a revelação dos 10 mandamentos, Moisés estava em oração, Moisés estava buscando a Deus por libertação, para que ele viesse dar condições para que ele conduzisse o povo até a tão sonhada e esperada terra prometida. E a Bíblia diz que quando Moisés ainda estava lá falando com Deus, aquelas pessoas que estavam ali, que ficaram lá esperando por Moisés, eles construíram um bezerro de ouro. Construíram ali um bezerro de ouro, juntaram as joias que tinham as pessoas tinham ali, e começaram então a fazer um bezerro de ouro, para que viesse então adorar a esse bezerro. E Deus mais uma vez se entristece, e ele fala a Moisés: olha, eu vou destruir esse povo. Esse povo tem sido incircunciso, de dura cerviz, esse povo não se curva, esse povo não consegue me adorar. E Deus propõe então no seu coração, mais uma vez, destruir esse povo. E a Bíblia relata, amados irmãos, lá em Êxodo 32, desde o capítulo 1 até o de número 14, que Deus faz um apelo, ou Moisés faz um apelo para Deus, fala: Senhor, esse povo é teu, esse povo é daqueles que tu prometeu para Abraão, que desse povo tu faria uma grande nação. E Deus fala para Moisés: não, eu vou destruir esse povo, e de ti farei uma nova nação. E ele: não, Senhor, salva esse povo, tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia e liberta esse povo, e salva esse povo por mais uma vez. E no versículo 14 de Êxodo 32, a Bíblia diz que Deus então se arrepende. Deus então desiste de fazer o que estava projetado em decorrência das atitudes do povo. O projeto de Deus, a essência de Deus, o caráter de Deus, ele continua imutável, mas as atitudes de Deus para conosco, elas mudam através das nossas atitudes. Deus, da construção da terra, da construção do ser humano, Ele nunca imaginou, Ele nunca quis que o ser humano viesse passar por essa situação. Mas como nós demos lugar à voz do inimigo, à voz do pecado, e nós fizemos com que esse pecado se virasse, se transformasse em as ações, Deus então muda
o seu cuidado, o que Ele tinha para conosco. As consequências do pecado, elas são inevitáveis para as nossas vidas. Tudo isso em decorrência das nossas atitudes, em decorrência das nossas ações. Então, meus irmãos, não desista de estar buscando a presença de Deus através da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Às vezes você trabalha, às vezes você convive com pessoas que estão perdidas, entre aspas, pessoas que cometem atrocidades que você fica boquiaberto de tamanha atitude que essas pessoas fazem, e você às vezes fala assim: essa pessoa aí não tem mais alternativa, essa pessoa aí não tem mais condição, essa pessoa não tem mais salvação. Mas assim como Noé estava vivendo, amados, em meio de um povo ímpio, em meio a um povo que cometia diversos pecados, diversas atrocidades, da mesma maneira, amados, que nós estejamos perseverantes, e que Deus, ao olhar para nós, Ele possa derramar sobre nós a sua graça. Eu escolhi o meu filho ali, Vitor Facchini, para derramar sobre ele a minha graça, para derramar sobre ele a minha bondade. E essa graça que eu estou derramando sobre ele, ela vai impactar os seus colegas de trabalho, os seus colegas na faculdade, os seus familiares que estão distantes. Eu escolhi o irmão fulano de tal, o irmão X ou Y, para derramar sobre ele a minha graça, a minha unção, o meu poder. E esse poder, e essa unção, e essa graça alcançará as pessoas que estão à volta dele. Não desista, amados irmãos, de interceder por aquelas pessoas que vocês sabem que precisa de uma bênção, que precisa de uma oportunidade, de um milagre de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus possa continuar nos fortalecendo, amados, que Deus possa continuar derramando sobre nós a sua unção, a sua graça, o seu poder, que nós possamos, amados irmãos, a cada dia buscar termos um relacionamento mais próximo com o nosso Deus, através da oração, através da leitura, do estudo da palavra do Senhor, através de uma vida de renúncia, uma vida onde nós abrimos mão daquilo que o mundo tem para nos oferecer. O mundo tem para nos oferecer muitas coisas, mas nós precisamos permanecer firmes no propósito de irmos morar nos céus. O propósito de irmos morar nos céus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, fala que nós somos cooperadores de Deus para essa tão grande missão. Nós somos cooperadores de Deus. O fato de nós estarmos orando por pessoas que precisam de algo da parte de Deus, nós estamos cooperando com o nosso Deus. Nós estamos, quando pregamos a palavra a eles, nós estamos cooperando, nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Amém? Então, meus irmãos, para concluir, para finalizar aqui essa palavra que Deus colocou em meu coração, espero que Ele tenha falado contigo, que você possa refletir nessa palavra, que nós possamos a cada dia ter uma mudança de atitude. A Bíblia fala que nós precisamos ser firmes e constantes, mas sempre abundantes. Ou seja, se nós precisarmos mudar de alguma forma, que seja para melhor, para progredir, para avançar, nunca retroceder, nunca recuar. Firmes e constante é um estado. Se você precisar mudar, que seja para melhor, abundância. Mude para melhor. Busque estar mais na presença de Deus. Olhe para a situação do nosso mundo. Olhe para a situação do mundo que vive em guerra. Os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está aí. Nós que somos conhecedores da palavra, precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, precisamos estar com as nossas vestes brancas, esperando o soar da trombeta, ou enquanto Jesus Cristo nos chamar de forma individual, que nós estejamos preparados para subirmos com Ele e morarmos ali nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos nesse momento de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. Falei que seria rápido em minhas palavras.
Vamos orar agradecendo a Deus, bondoso Deus e eterno Pai. Nesse momento, ó Deus amado, nós ouvimos, ó Deus amado, a Tua palavra, Senhor, palavra de advertência, ó Deus amado, aos nossos corações. E o meu pedido, ó Deus amado, que eu faço nessa noite, ó Pai, é que essa palavra, Senhor, venha germinar na vida, no coração de cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus amado, estarmos firmados, ó Deus, em Tua presença, firmados, ó Deus amado, diante de Ti, Senhor, para que possamos um dia, no momento que o Senhor nos chamar, nós possamos estarmos, ó Deus amado, aptos, ó Deus, a morarmos contigo nas mansões celestiais, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus.